Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Na noite do dia 31 de março de 1964, o Brasil vivia um dos momentos mais obscuros de sua história. O golpe civil-militar, que culminaria em mais de 2 décadas de uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. Dentre os pontos marcantes dos 21 anos do período de dura repressão, censura e tortura, está a morte e o desaparecimento forçado de pessoas consideradas opositoras ao regime, como estudantes, intelectuais, artistas e demais indivíduos assombrados pelo que o regime considerava o fantasma do comunismo. E ao contrário do senso comum, a ditadura esteve muito mais próxima do que se pode imaginar. Aqui em Ouro Preto, um projeto de divulgação científica do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, o ICHS da UFOP, traz à luz o cotidiano da ditadura militar no interior de Minas e na cidade histórica de Ouro Preto. O podcast Espia e Espaia tem coordenação de Mônica Gama e Matheus Pereira e é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e no ano passado ganhou uma série especial chamada A Ditadura em Minas. E aí, Tatiá, a entrevista de hoje é com a pesquisadora doutoranda Vitória Ivo, roteirista do especial sobre a ditadura. Bom dia, Vitória, é um prazer receber você aqui hoje nos estúdios da Itatiaia. Obrigada, Isabela, bom dia. Obrigada também à Rádio Itatiaia aí por conceder, né, esse espaço para poder falar um pouco do meu trabalho. Vitória, como surgiu a ideia de fazer essa série especial dentro do Espia e Espaia? Qual foi o objetivo desse projeto? Como eu trabalho, né, e como a gente trabalha com esses relatórios produzidos em Minas Gerais, uma das nossas ideias foi de criar, né, esses podcasts a fim de publicizar, né, de trazer ali para o debate, né, com quem também atuou ou pesquisou na área, né, igual a gente tem um episódio com a Camila Cristina Silva, que atuou na COVENG, na Comissão Nacional da Verdade, tem um episódio com o Leon Kaminski, que é também o coordenador do projeto e que pesquisou, né, durante o mestrado dele, a dissertação de mestrado dele é sobre o Festival de Inverno aqui em Ouro Preto durante os anos da ditadura, né? Então a ideia é meio que essa, assim, trazer para o que a gente já tem, né, que são os relatórios, agregando ali outros pesquisadores e quem tem essa atuação na área, de modo a publicizar, né, de trazer para as mídias, trazer à tona, assim, esse conhecimento que muitas das vezes fica um pouco mais restrito ali, né, para quem é da área, para quem pesquisa só isso, né, e fica mais por dentro ali desses materiais, né, que precisam ser amplamente divulgados, né. E um dos pontos diferenciais, você já até tocou no assunto, é essa questão mais regional, né? Você tem episódio que fala propriamente de Ouro Preto, mas sobre a Comissão da Verdade aqui em Minas Gerais. Fala mais sobre essa importância de trazer a ditadura para mais próximo da gente, né? Inclusive, romper um pouco com essa questão de grandes centros urbanos, né? Porque a ditadura aconteceu também no interior do país. A ideia é justamente essa, assim, é trazer para o ouvinte, né, o contato com esse período e mostrando, né, que Ouro Preto a gente tem muito esse imaginário que aqui, né, se restringe só o passado colonial, o passado imperial, mas não, né, Ouro Preto foi um espaço, assim, de muitas reverberações políticas, sociais, culturais durante a ditadura militar, né, tanto através do Festival de Inverno, né, e da criação também, né, pelos visitantes do Festival de Inverno Paralelo, né, quanto pelas próprias reverberações políticas, né, pelo apoio que, de certa forma, o golpe teve pelos políticos da cidade. Então, a ideia, né, de trazer esse contexto regional é justamente essa, é de mostrar que as cidades pequenas, né, os interiores, eles também estavam envolvidos, né, nessa gama, assim, ampla que foi o período da ditadura militar aqui no Brasil, né, não se restringiu apenas a São Paulo, a BH,
ao Rio. Não, essas violações, enfim, os episódios que compõem esses 21 anos também aconteceram nos interiores, né? Você é uma pesquisadora da UFOP e em um dos episódios você fala, inclusive, do papel da universidade, né, na Comissão da Verdade. Sim. A UFOP, né, na verdade foi em 2013, que a UFOP ela assinou um acordo com a COVENG para instalar o GT de trabalho, o grupo de trabalho UFOP, para apurar, né, as violações a nível institucional e também na cidade durante o período da ditadura aqui em Ouro Preto, né? Em Ouro Preto, isso eu precisava confirmar, mas enfim, tem um caso emblemático, né, de um morto pelo regime, né, que é o Elcio Fortes. E o Antônio Bicalho Lana. Então, assim, Ouro Preto também tem, né, tiveram ouropretanos que foram, né, mortos pelo regime. A UFOP, né, ela ainda não existia, né, enquanto UFOP durante a ditadura, né, mas como a escola de farmácia, né, e a escola de Minas, elas tinham, né, o respaldo ali, né, e a gestão também pela União, então essas instituições, elas também eram monitoradas, né, então dentro dessas escolas, naquele ano, né, e nas universidades brasileiras no geral, foram criadas as comissões de inquérito. E essas comissões de inquérito, o intuito delas era monitorar se os discentes e os docentes das universidades, eles tinham contato com as atividades, né, que eram consideradas subversivas, né? O que seria isso? Seria algum alinhamento às ideias comunistas, né, digamos assim. Então, o trabalho também, né, do grupo do GT UFOP, né, dentro das atividades da COVENG, foi apurar de que maneira que aconteceu, né, que a comissão de inquérito ela atuou dentro dessas escolas, quais foram os alvos, quais foram as maneiras, né, que ela reverberou assim dentro das escolas, quem eram as pessoas que eram perseguidas, quais eram os nomes que eram mais marcados, né, digamos assim, tiveram, né, alguns afastamentos, tinham alunos que eram perseguidos, né, por estar envolvidos, né, com o movimento estudantil, e o movimento estudantil aqui de Ouro Preto teve um destaque muito grande, assim, principalmente nos primeiros anos da ditadura, né, com as movimentações em torno ali do dia do 21 de abril, tanto que a data do 21 de abril, ela passou a ser um momento aqui da cidade amplamente monitorado, né, pela repressão. Os agentes da repressão, eles vinham antes, faziam as operações de limpeza dentro das repúblicas, para que não houvesse, né, nenhuma manifestação, né, e, enfim, tem casos, né, dentro do relatório do GT UFOP, trazido, né, mencionado esses casos. Um deles até, se eu não me engano, foi da manifestação de 1966. Os estudantes que estavam manifestando, né, contra o regime, a União Estadual dos Estudantes, né, estavam em BH manifestando contra o regime, eles vêm para Ouro Preto, dá coro às manifestações do 21 de abril, porque iriam estar dessas forças políticas aqui da época. Então, enfim, eles viram esse momento também como um momento que a mídia estaria olhando para Ouro Preto, e então seria um momento oportuno, né, para isso. Mas, devido a essas movimentações, passaram a ter essas operações de limpeza e mesmo operações entre alunos, né, que outros agentes, né, eram infiltrados dentro desses movimentos aqui de Ouro Preto, que, sobretudo, se dava no meio republicano, né, as repúblicas de Ouro Preto, elas têm um destaque muito grande dentro dessas movimentações. Enfim, é toda uma atmosfera mesmo que reforça sua primeira pergunta, né, que mostra que Ouro Preto estava muito inserida, né, dentro desse contexto da época, e que, de fato, assim, a ditadura, ela não se restringe a esses pequenos centros, e que os interiores, eles tiveram um papel, assim, muito, muito grande, muito importante também na resistência contra o regime e na atuação também, né, frente a ele. Ótimo, Vitória. Então, para fechar, faça um convite aí para os nossos ouvintes para ouvir o podcast. Onde que esse podcast está disponível? Fique à vontade aí para fazer sua propaganda. Olha, então eu convido todas e todos, né, para ouvirem, né, os episódios da série da ditadura em Minas Gerais, no SPI Espáia. Tá no Spotify, é só digitar SPI Espáia, aparece o programa, e tem também outros programas ali de outros colegas, né, que trabalham com literatura e temas também super importantes que valem a pena serem consumidos, ouvidos e propagados, difundidos por aí, né?